Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então venho aqui hoje fazer uma videoaula de correção dessas questões que eu propus na minha prova, tá? O arquivo da prova você encontra na descrição desse vídeo, então vem comigo. Tema: polinômios e equações algébricas. Então vamos lá. Seja p de x igual a 2x² menos 10x mais 12. Encontre as raízes e escreva p de x na forma fatorada, utilizando o teorema da decomposição. O teorema da decomposição diz que uma equação do segundo grau ela pode ser escrita da seguinte forma, né? A, coeficiente dominante, x menos a primeira raiz, multiplicado por x menos a segunda raiz. Então, basta encontrar o x', o x duas linhas, ou x1 e x2. O seu p de x é dado por 2x² menos 10x mais 12. Sabe-se que o a, b e c são iguais a 2, menos 10 e 12. Se você jogar na fórmula de Bhaskara, você vai encontrar, certo? Que aí eu vou ter que b² 100 menos 4 vezes a vezes c, certo? Vai dar 100 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12. 8 vezes 2, 16. Vai 1, 8, 96. Então, o delta deu 4. Consequentemente, x igual a menos o b. O b é menos 10. Vai ficar mais 10. Mais ou menos a raiz quadrada desse cara que eu acabei de encontrar. 2 sobre 2 vezes a, 4. Então, a resposta deu 16 sobre 4. 12 sobre 4. E 8 sobre 4. 8 sobre 4 é 2. 12 por 4 dá 3. Então, as raízes são 2 e 3. Logo, o meu p de x pode ser escrito da seguinte forma. A, que é o valor de 2, a parênteses, x menos a primeira raiz. Se a primeira raiz, por exemplo, é 2, para ficar na ordem, coloca, né? Fica menos 2. E a segunda raiz é 3. Então, fica x menos 3. Consequentemente, você descobre que a letra A é a alternativa correta, beleza? Muito cuidado com os sinais, ok? Vamos para a próxima. Então, nessa questão, ele fala: considere a equação x² menos 2x² mais 9x menos 18. Considere que ela possua 3 raízes. Sabendo que uma delas é 2, qual será o valor da soma das outras duas raízes? Então, vem comigo. Vamos lá. Se 2 é uma das raízes e esse é o seu polinômio, eu posso fazer a divisão. Sempre quando você tem uma raiz, você pode fazer a divisão pelo teorema da decomposição. Você, teoricamente, vai fazer a divisão por x. Se a raiz é 2, você coloca menos 2. Você vai fazer essa divisão. Essa divisão, como está x ao cubo x, vai gerar um polinômio para você aqui de grau 2. Exemplo, ax² mais bx mais c. Dessa equação aqui, você consegue tirar as outras raízes, digamos, o seu x2 e o seu x3, ok? Então, essa é como se fosse o seu x1, certo? Lógico que eu não sei, se eu fosse para colocar em ordem, não saberia qual que seria maior, menor e etc. Então, basicamente, eu vou fazer isso. Porém, eu vou fazer isso por Briot-Ruffini, beleza? Então, por Briot-Ruffini, como é que fica? A sua raiz, que é 2, eu coloco ela aqui. Aqui eu não coloco nada. E aqui, nesses espaços, eu coloco os coeficientes do seu polinômio. O seu polinômio x² é 1, coeficiente aqui, dominante. Depois eu tenho menos 2, depois eu tenho 9, depois eu tenho menos 18. Como 2 é raiz, aqui vai ter que dar 0, que é o resto da divisão. Verifique. O 1 desce e faz o procedimento. Multiplica e joga para frente. 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. 0 vezes 2, 0. 0. Com 9, 9. 9 vezes 2, 18. 18 com menos 18, 0. Deu certo. Então, a resposta deu exatamente x² menos 9 igual a 0. Esse termo é o termo de x², esse termo é o termo de x, e esse termo é um independente, ok?
Consequentemente, ficou isso aqui. Equação simples do segundo grau para resolver. X ao quadrado, jogo 9 para o outro lado. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, que é igual a mais ou menos 3. Ou seja, suas raízes são... Não que esteja na ordem, tá? Volto a dizer. Mas do jeito que na ordem que eu encontrei 2, ele me deu. Eu encontrei um 3 positivo e tem um 3 negativo. Ele quer a soma das outras duas raízes. Essa ele já tinha me dado. A soma dessas duas, né? A soma vai dar igual a 0. Consequentemente, soma igual a 0. Alternativa letra C, alternativa correta. Beleza? Beleza. Então, vamos para a próxima questão 3, fala o seguinte. Encontre as raízes da equação. Após encontrar e colocar em ordem, né, menor, né, do meio e maior, né, calcule isso daqui, beleza? Então, eu não sei nada da minha equação, eu não tenho informação nada do tipo os outros exercícios. Eu, às vezes, tenho alguma informação, uma raiz é tanto, certo? Então, eu não tenho. Então, para isso, eu preciso de fazer testes. Primeiro, isso aqui é como se fosse meu P de X. O que eu preciso fazer? Primeiro, pega o seu termo independente, vou botar TIND aqui, termo independente, e divide pelo seu coeficiente dominante, que é esse aqui. Só o número só em si é 10 e 1, sem considerar o sinal, só o módulo. Então, deu 10, ou seja, eu vou fazer testes. Testes com quem? Com os divisores de 10. Quem são os divisores de 10? Os divisores de 10 são 1, 2, 5 e o próprio 10. Só que todos eles mais ou menos. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. E aí, você vai fazendo um teste. O que é teste? Você vai fazer o P de 1, você vai fazer o P de 2, você vai fazer o P de 5 e vai fazer P até encontrar alguém. Até, né, todos os positivos, todos negativos. Teoricamente, você tem 8 testes para fazer. Geralmente, a gente já consegue desde o início, entendeu? Não precisa de fazer todos os testes. Por exemplo, se eu fizesse P de 1, fazendo bem direto, vai dar menos 1 ao cubo, menos 1. 1 ao quadrado, 1, vezes menos 8, menos 8. Aqui, menos 17 e aqui, menos 10. Esse cara daria menor que 0, não me interessa o valor, o que me interessa é que não vai dar certo. Beleza? Beleza. E aí, o interessante é você fazer o positivo e também o negativo. Por exemplo, o P de menos 1. Aqui daria menos 1, com menos vai dar mais 1. Aqui daria 1 com menos 8, multiplicado por menos 8. Aqui daria mais 17 e aqui daria menos 10. Então, olha que interessante. Isso aqui, se não me falha a memória, 17 com 1, 18. 10 negativo com 8 negativo, menos 18 igual a 0. O que eu acabei de encontrar? No meu segundo teste, eu descobri que o menos 1, então não precisa de fazer nada aqui, não precisa de fazer nada aqui. Ou seja, qual é a conclusão que eu tenho até aqui? Até aqui, eu concluí que x igual a menos 1 é raiz. É raiz, beleza? Eu encontrei uma raiz, aí o procedimento é igual ao da questão anterior. Vai fazer a divisão por Brio-Ruffini. Aqui você coloca a sua raiz, aqui você não coloca nada. Aqui os coeficientes do seu polinômio. O seu polinômio tem coeficientes menos 1, menos 8, menos 17, menos 10. Tem que dar 0 aqui, tá, gente? Ó, já vou deixar aqui. Baixa o primeiro menos 1. Multiplica, joga para o termo da frente. Menos com menos mais. 1 vezes 1, 1. Com menos 8, menos 7. Menos com menos mais. 7 vezes 1, 7. Com menos 17 dá menos 10. Menos com menos mais. 10 vezes 1, 10. Com menos 10. Obviamente, 0. Beleza, beleza. Consequentemente, então, eu tenho esse novo polinômio. Esse polinômio é o quociente da divisão, tá, gente? O quociente da divisão deu igual a... Espera aí. Deixa eu colocar essa folha para cima aqui. Então, o coeficiente deu menos 1 x² menos
7x menos 10. Você vai ter que resolver aqui, beleza, por Bhaskara, ou sei lá, pela técnica que você quiser, e você vai encontrar as outras duas raízes. Eu estou chamando de 1 e 2. Eu não sei se é 1 e 2, eu vou até colocar um 1 aqui e um 2, porque eu não sei se vai ser na ordem, então depois a gente vai decidir quem é quem, porque ele pediu para colocar em ordem. E aí, resolva por Bhaskara, ok? Ou pela técnica que você quiser, e vamos verificar depois, ok? Se você resolver, por exemplo, pela técnica de soma e produto, verifique. Soma é igual a menos B sobre A e produto é igual a C sobre A. Para a gente praticar as relações de girar, ok? Menos o B vai dar menos com menos mais, 7. 7 dividido por menos 1, então dá menos 7, ou seja, a soma das raízes tem que dar menos 7. E o produto tem que dar, menos 10 sobre A. Vai dar 10. O produto tem que dar 10, ou seja, qual produto que dá 10 e soma que dá 7? Obviamente, você já conseguiu descobrir só pensando. Soma 7, produto 10. Produto 10, 5 e 2. Ué, mas aí a soma daria 7. Aqui dá menos 7. Simples, os dois negativos. Então, soma e produto também é uma técnica bem legal, ok? Consequentemente, você já descobriu suas raízes na ordem. Qual é a menor delas, que é o x1 menos 5? Depois, qual é a segunda raiz na ordem? Menos 2, certo? E por fim, a sua terceira raiz, a maior delas é menos 1. Beleza? Beleza, encontrou todas elas. Ele pede para fazer uma expressão. A expressão é 2 vezes x1, né? Menos o valor de x2 mais o valor de x3, certo? Vai dar menos 10 mais 2 menos 1. Então, vai dar menos 11 mais 2. Vai dar exatamente menos 9, alternativa correta, alternativa letra A. Beleza? Mais uma questão bem interessante, bem completa. Valeu? Vamos para a próxima.